Saudações a todas e todos, muito bem-vindo às dicas de língua portuguesa para Maratona Enem da plataforma Z. Meus amigos, uma coisa muito importante quando se trata de questões relacionadas a não apenas a língua portuguesa, mas às linguagens de um modo geral, é entender que todas as provas do Enem são pautadas por um sistema que nós chamamos de sistema de competências e habilidades, que a gente pode mais ou menos traduzir como aquelas competências e habilidades que são necessárias dos vestibulandos para o acesso à vida universitária e ao mercado de trabalho. Quando se trata de linguagens, e é muito importante levarmos em consideração este fato, que são linguagens. O que isso significa? Que a prova não pauta-se apenas por língua portuguesa, mas envolve também a língua estrangeira, envolve as artes, envolve a linguagem corporal, as novas tecnologias relacionadas ao campo da linguagem, dentre outros fatores que podemos considerar como sendo manifestações e comportamentos comunicacionais. Dito isso, a prova é montada, criada e concebida para responder a 30 diferentes habilidades. Todas essas habilidades estarão direta ou indiretamente exigidas nas questões, formando as 45 questões tradicionais da prova de linguagens e códigos. Uma forma rápida de você entender como isso funciona é entender que as questões em si e os seus enunciados refletem direta ou indiretamente nas respostas também aquilo que se exige em cada uma dessas habilidades. Algumas dessas habilidades acabam sendo muito recorrentes e muito importantes que a gente relembre. Um exemplo disso são as questões relacionadas à língua e identidade, ou seja, a língua como uma forma de patrimônio cultural que nos molda enquanto sociedade. Sim, nossa forma de se manifestar linguisticamente, a nossa maneira de se comportar linguisticamente é tão relevante sobre quem nós somos como outras formas que nós podemos apresentar socialmente, como a nossa forma de se vestir, né? O nosso comportamento em grupo, o tipo de gosto que a gente tem, o tipo de música que a gente ouve. Então, pela língua é muito interessante que você pode, de alguma forma, dimensionar a que grupo esse indivíduo pertence, e isso, de forma direta ou indireta, revela também a nossa bagagem cultural. Tudo isso está relacionado à habilidade 20. Vamos ver? Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Veja, língua como identidade. Tá, o que essa habilidade especificamente exige da gente? A gente tem que identificar por meio dessa habilidade como se manifesta o português brasileiro, seja pelo fato de que é muito relevante entendê-lo como diferente do português europeu, com suas peculiaridades e suas marcas próprias. Também é importante ter em mente as influências muito fortes que o português brasileiro tem de línguas dos nossos povos originários, dos grupos indígenas e da população africana escravizada vinda para o Brasil. Além disso, também é importante dizer que nós reconhecemos de fato um português brasileiro não em sua versão escrita ou padrão, mas na sua língua popular e coloquial, ou seja, é na fala do povo que a gente vai de fato reconhecer o que se pode falar em português brasileiro. Há uma série de questões que, direto ou indiretamente, envolvem este fenômeno, como, por exemplo, esta clássica questão que usa como tema o samba não tem tradução, de Noel Rosa. Vamos ler? Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Perceba, surge uma forma popular de falar no morro que é depois aceita e usada por toda a população. Beleza? Inclusive quem não vive no morro, quem não é morador do morro. Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. A gente pode parar por aí. Você está vendo o que ele está dizendo? O que é brasileiro mesmo? É a voz do malandro, é a voz do povo, é a linguagem popular. É lá que a gente vai reconhecer uma identidade, uma feição verdadeiramente nacional. Vamos repetir? Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou de português. Então, onde a gente vai reconhecer o português brasileiro? Na fala e na linguagem da população mais humilde, né? Na fala coloquial, na linguagem do dia a dia.
Isso é legal porque quando você vai pro enunciado, dá uma olhadinha, ó. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com o seu tempo, anos 20, 30, tá? E com as mudanças políticos culturais do Brasil dessa época, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba não tem tradução. Por meio do recurso da metalinguagem, o poeta propõe o quê? Primeiro, né, por que tem metalinguagem aí? Porque o samba está falando sobre o próprio samba, ou seja, né, um texto que revela a sua própria construção. Daí o processo de metalinguagem. Qual que é a proposta do texto? Por meio da metalinguagem, o que o poeta propõe? A. Incorporar novos costumes de origem francesa e americana? Não, ele fala para desistir disso e valorizar a fala brasileira. Você concorda? B. Respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma no Brasil? Ele não fala do português padrão, muito pelo contrário, é a voz macia do povo do morro. C. Valorizar a fala popular brasileira, e isso como um patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Nacional, Brasil, tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia já é brasileiro, já passou de português. É na fala do povo que eu vejo uma identidade verdadeiramente nacional. Beleza? Por isso a resposta dessa questão é a letra C. Entenderam? Observe como lá, né, a habilidade 20, que fala da língua, patrimônio e cultura, está refletida não só no enunciado, mas também na resposta tida como correta. Portanto, já fica uma dica interessante. Por que não? Vai no Google, né? Linguagens e códigos, competências e habilidades. Dá uma lida lá, reconheça quais são as habilidades e as competências mais exigidas. Vamos dar uma olhada em um outro caso? Por exemplo, a questão das variantes linguísticas. E aqui eu chamo a atenção de vocês, tá, para a habilidade 25. Veja o que ela diz. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam, que exemplificam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Deixa eu te ajudar. Variantes linguísticas sociais ou variedades linguísticas sociais, ou seja, como a língua ela é variável de um grupo para outro a depender do extrato social desse grupo. Variedades linguísticas regionais, ou seja, as diferenças da língua nas diferentes regiões, não só do Brasil, mas do mundo. E de registro, ou seja, as diferenças da língua em diferentes contextos. E eu citaria aí um outro detalhe, gente, também a variação da língua no tempo, que ele não cita propriamente na habilidade 25, mas que as questões também cobram. Então vamos lá, perceber que a língua varia na comparação entre épocas e locais. Línguas de épocas diferentes e línguas de locais diferentes são línguas diferentes. Perceber a variação da língua na comparação entre estratos sociais. A língua falada por uma elite letrada é muito diferente da língua que, por exemplo, fala uma população mais humilde de regiões periféricas. Concorda? E por fim, a variação da língua na comparação entre situações. Você mesmo, o português que você emprega na sua redação estilo Enem é muito diferente do português que você emprega, por exemplo, no dia a dia com seus amigos e amigas. Portanto, a língua também varia de registro, ou seja, de uma situação para outra. Entenderam isso? Vamos observar isso agora numa questãozinha baseada num texto muito legal do grande cronista brasileiro Fernando Sabino. Olha o que ele fala, ó. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Gente, o que provoca o envelhecimento é o tempo. Então isso é uma previsão de que o texto vai lidar com a mudança da língua no tempo. Segue. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Ou seja, eu e nós é tudo a gente. A própria linguagem corrente, atenção, vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Eu poderia parar aqui. Ele já está muito claro que ele está falando que com o passar do tempo a língua muda e uma parte do léxico, do conjunto de palavras cai em desuso para que outras palavras surjam. Legal? Vamos lá? Minha amiga Lia, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Então a amiga do nosso cronista vai chamar a atenção para um exemplo. Ela fala assim, ó. Pessoas que falam assim, assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Zé, não entendi nada. Claro, porque hoje em dia ninguém fala mais assistir a uma fita de cinema. A gente fala que viu um filme. Ninguém mais fala artista, a gente fala um ator. Você entendeu? Que representa muito bem. Quantas pessoas você conhece que hoje em dia falam assim, nossa, como o Leonardo DiCaprio representa bem?
Você percebe que ele está mostrando como se falava antigamente. Antigamente as pessoas falavam assim, assistia uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Hoje, cara, eu vi um filme com um ator que atua bem pra caramba. Você reparou a diferença? Os que acham essa frase aí de cima natural, cuidado, não saberão dizer se viram um filme com um ator que trabalha bem, que é como a gente fala hoje em dia. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Você percebeu o que ele está fazendo? Ele está mostrando como se falava antigamente. Ah, eu vou ao banho de mar. E como se fala hoje, eu vou à praia. Beleza? Mais algum exemplo? Vestirão roupas de banho em vez de biquíni. Carregarão o guarda-sol em vez de barraca. Detalhe, barraca é só no Rio de Janeiro, tá? Pra gente é guarda-sol até hoje. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Veja que antigamente as pessoas falavam, acabei de comprar um automóvel novo. Eu acho que está mais do que bom. Já está muito claro o que esse texto propõe. Você concorda? Vamos para a questão? A língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. Professor, é exatamente como estava na habilidade 25. E foi exatamente o que eu te falei que ia acontecer. As questões vão refletir as habilidades da prova. Beleza? A língua varia no tempo, no espaço e entre as classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua de ser variável, tá? Evidenciando o quê? O que o texto evidencia? Que o uso de palavras novas deve ser incentivado? Parou. Quando no texto que o autor fala que a gente deve incentivar o surgimento, ele está analisando um fenômeno, não incentivando este fenômeno. Entendeu? B. A utilização de inovações no léxico é percebido na comparação de gerações. Eu comparo diferentes gerações e eu percebo que o conjunto das palavras muda. É exatamente isso que o texto está falando. Comparo gerações mais antigas com gerações mais atuais e o que a gente percebe é que o léxico vai mudando, o conjunto de palavras vai sendo inovado, renovado. Comparo grupos de épocas diferentes, isso mostra como a língua varia também. Resposta letra B, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no que há de errado nas outras alternativas? Por exemplo, na letra C, ele fala que o emprego de palavras com sentidos diferentes caracterizam diversidade geográfica. Tudo bem, até é verdade, mas veja como o texto está falando da variação no tempo e não a variação geográfica, ou seja, de uma região para outra, entendeu? D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Gente, isso é legal, isso é verdade. Pela maneira que a pessoa pronuncia as palavras, pelo vocabulário dela, você pode perceber o grupo social ao qual a pessoa pertence. Mas vem cá, onde está falando disso no texto? Você entendeu que é uma verdade, mas que não está no texto? E o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Parou. O texto não está falando sobre regionalismo. Legal? Então a questão é especificamente sobre a variação no tempo. Pessoal, mais uma situação muito importante, mais uma habilidade fundamental que a gente domine, que a gente revise e lembre as funções da linguagem. Ô, parou? Cuidado, hein? Não é figuras de linguagem, não. Eu tô falando das funções para, que a gente entenda a habilidade 19. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Mas, professor, eu não lembro exatamente das funções da linguagem. Quantas são? Lembra? São 6. Então, o que a gente deve fazer é reconhecer qual é, como você viu aí, a função da linguagem predominante. Quais são elas? 1. Função emotiva. Texto centrado no próprio produtor da mensagem, seus desejos, intenções, opiniões, vontades, sua própria vida, a maneira como ele encara o mundo. B. Função apelativa ou conativa. Textos em que, predomina uma referência ao receptor da mensagem. Quando o foco é não o produtor, mas o receptor, tá? Na tentativa de convencer esse receptor a mudar de comportamento ou de postura, predomina nesse caso a função apelativa ou conativa. Metalinguagem a gente falou agora há pouquinho, lembra? É quando um determinado gênero textual comenta seus próprios códigos de produção. Um poema que fala sobre poemas, um samba que fala sobre samba, um filme que fala sobre fazer filmes, tudo bem? Aí a metalinguagem. Função poética é aquela em que a forma do texto é manipulada de maneira criativa. Quando a forma do texto é criativamente manipulada e a preocupação nem é tão fundamental no seu conteúdo, predomina a função poética, beleza? Pelo contrário, a função referencial é justamente aquela em que predomina um aspecto relacionado ao conteúdo, ou seja, é um texto em que a linguagem é transmitida de forma objetiva e direta. A forma importa pouco, o que importa é o conteúdo. Dá um exemplo disso, professor. Linguagem jornalística, gente, uma notícia de jornal. O que é mais importante? Ela está na forma de um poema ou o que ela tem a dizer?
beleza? E a função fática é justamente aquela em que o produtor tenta criar, estabelecer e manter um contato com o receptor. Um bom dia, tudo bem, você está entendendo? Olha para cá. São componentes que remetem à função fática, beleza? Vamos lá? Lembra das 6 e vê qual que predomina no texto. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos, o vento varria as amizades, o vento varria as mulheres. Repara, ó, o vento varria. O que ele está fazendo aqui? Ele está usando a aliteração em V para supor o barulho do vento. Repara nessa anáfora, que é essa repetição de estruturas, esse paralelismo. O vento varria as flores, o vento varria as folhas. Você reparou que o texto, por ser um texto, por ser um poema, tem uma preocupação com figuras de linguagem, com a estrutura do texto. Repara então que o conteúdo do texto nem é tão destacado quanto a estrutura. Então, o conteúdo é importante, mas o poeta manipula criativamente a linguagem. Veja, o vento varria as amizades. Você concorda que isso tecnicamente é impossível? Então é um uso metafórico, quer dizer que com o tempo as amizades vão se afastando, metáforas, aliterações, paralelismo. Olha a preocupação com a estrutura do texto. Então, ó, neste poema de Manuel Bandeira, predomina a função da linguagem para tudo. A minha vida ficava cada vez mais... Você viu o que ele está fazendo? Ele está falando dele. Então é claro que quando ele está falando dele, ó, e a minha, lá embaixo, e a minha vida ficava cada vez mais... Ele está falando dele. Então, é o produtor falando do produtor. Então, neste caso, professor, ele está utilizando a função emotiva, já que é um texto centrado em suas próprias emoções. Eu concordo plenamente. Tem função emotiva aí. Em qual alternativa tem isso? Você reparou? Então, a função emotiva que existe no texto não está nas alternativas. Então, além desta questão da coisa emotiva e pessoal, subjetiva, que remete de fato, ó, canção, olha o nome, gente, Canção do Vento e da Minha Vida. Então tem função emotiva, só não tem nas alternativas. Então, além disso, qual é a outra função que predomina aí? É a função poética. Por quê? Porque o autor cria e elabora artisticamente o texto. Legal? Muito bem. Gente, o que mais? Muito importante a gente lembrar de arte contemporânea. Os caras adoram arte contemporânea. Tá? Por quê? Porque ela questiona as funções da arte na contemporaneidade. A arte contemporânea é uma arte questionadora. Então lá na habilidade 12 eles falam assim, ó, reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho de produção do artista em seus meios culturais. Nosso meio cultural atual é a contemporaneidade. A arte contemporânea é uma arte questionadora. No que você vai ter que ficar atento, gente? Principais manifestações de arte contemporânea. Instalação. Eu pego um ambiente, modifico este ambiente de modo a criar um ambiente imersivo, pelo qual o público vai andar e vai interagir com a obra. Beleza? Essa é a instalação. Então, o ambiente é um ambiente lúdico e de interação do público. Gente, além da instalação, nós temos a performance. Agora, cuidado, muitas pessoas confundem. Ah, a performance quer dizer que o corpo do artista é o suporte para a obra. Não, ele tem que performar, então tem uma postura cênica. Na performance, o artista age. Então, o corpo dele é um ponto de partida para que ele atue. Então, na arte contemporânea, a performance requer atuação por parte do criador da obra de arte. Por quê? Porque se o autor só usa o corpo dele para que a obra seja ali produzida, o que você tem é a body art. Tatuagem é body art. Por quê? Porque o corpo não precisa se movimentar, ele é só um suporte para que a obra seja produzida. Entendeu? O que mais? Land art é quando a obra de arte é produzida no espaço natural. Cuidado, gente, não vou pegar a Mona Lisa e levar para uma praia e falar que é land art. A land art é produzida na praia. Então eu interajo com o ambiente natural, beleza? E, claro, também pensar em como as novas tecnologias têm mudado a arte, né, nos últimos tempos e as aplicações de novas tendências tecnológicas na produção da obra de arte. Enfim, isso aí é bem interessante de se pensar. Vamos ver um exemplo de uma questão legal sobre isso? Olha essa, gente. A instalação Dengo parou. O cara já falou para você, é uma instalação. Você vai voltar comigo e pensar, o que significa ser uma instalação? Eu crio um ambiente imersivo. O público caminha pelo ambiente interagindo com a obra. Essa é a própria definição de instalação. Então, quando o cara começa, ó, a instalação, parou, você já tem que procurar isso. Mas vamos ler?
a instalação Dengo transformou a sala do Museu de Arte Moderna de São Paulo em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a... Qual é a principal característica das instalações? Letra A, participação do público na interação lúdica com a obra. Interação lúdica é brincar com a obra. Então o cara brinca com a própria obra. Matamos. Isso, é para isso que você faz uma instalação, para que o público interaja com a obra. Portanto, a resposta é justamente a letra A. Entendeu? Muito legal. Gente, para fecharmos, não podemos nos esquecer que a prova é de linguagens e nessas linguagens está a linguagem corporal. Vocês viram aqui como o professor gesticula bastante, né? Por quê? Porque de fato o corpo fala. Mas vamos entender? Por exemplo, o que diz a habilidade 11? Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho, as alternativas de adaptação para os diferentes indivíduos. Zé, isso não me parece esporte? Esporte é uma forma de linguagem corporal. Então, gente, quais são as manifestações da linguagem corporal que o Enem pode evidenciar em sua prova? Claro, a dança. A dança é uma manifestação de linguagem corporal. Muito recentemente, né, havia uma questão no Enem que pedia para que você identificasse características próprias do breakdance, né, que é a parte da dança dentro do hip hop. O que mais? A performance teatral, o teatro também é uma forma de linguagem corporal. Além disso, a prática esportiva. Fiquem atentos às questões sobre práticas esportivas que falam e que versam sobre a importância do esporte para a saúde do indivíduo e, obviamente, para a melhora, né, da própria condição da sociedade. E olha que legal, viu que ele falou ali, ó, sobre adaptação para os diferentes indivíduos? O que é a brincadeira infantil? Se não, uma adaptação de um jogo esportivo para grupos, né, de crianças e de jovens. Então, dança, teatro, práticas esportivas, brincadeiras infantis corresponde ao que a gente chama de linguagem corporal. Legal? Gente, olha que interessante como muitas vezes a questão vai em cima de você dominar um pouquinho mesmo da coisa, tá? Veja lá, ó. É possível considerar as modalidades esportivas coletivas? Então ele está falando de modalidade esportiva coletiva. Fala algumas aí pro professor. Futebol, basquete, handball, que mais? A gente pode pensar no vôlei. Então, veja, ele está falando aqui de esportes coletivos, né? O hóquei, veja o que ele diz, tá? Que as modalidades esportivas coletivas caminham dentro de uma mesma lógica, pois possuem uma estrutura com 6 princípios operacionais, divididos em 2 grupos, o ataque e a defesa. Os 3 princípios do ataque são, gente, conservar a bola com você, tá? A conservação individual e coletiva da bola, progredir, né, a progressão da equipe com a posse da bola em direção ao alvo adversário e a finalização da jogada. 3 princípios, gente. Quais são os 3 princípios do ataque? Manter a bola sob sua posse, avançar para o campo adversário e finalizar a jogada. Fazer um gol, fazer a cesta, fazer um ponto. Beleza? E quais seriam os 3 princípios operacionais da defesa? Tomar a bola, a recuperação da bola, impedir o avanço da equipe contrária, da equipe adversária que está com a bola e proteger o seu alvo. Então, né, na defesa, o que você tem que tentar? Roubar a bola do adversário, impedir que o adversário avance e proteger a sua meta, proteger sua cesta, proteger o seu gol. Entendeu isso? Beleza. Considerando os 3 princípios de ataque e os 3 princípios de defesa, né, os princípios que eles põem no texto, o drible no handball caracteriza qual desses princípios? Para que serve o drible? Bom, gente, o drible, com certeza, você entende, ele é um mecanismo próprio de quem está com a bola, portanto, do grupo que ataca e não do grupo que defende. Certo? Se a gente já entendeu que o drible no basquete, no futebol ou no handball pertence ao ataque, ele corresponderia a qual dos 3 princípios do ataque? Claro, ninguém que está sem a bola dribla. Quem está defendendo não dribla. Dribla é quem está atacando. Tá. Então, eu driblo para conservar a bola? Não necessariamente, gente. Se eu ficar parado, eu conservo a bola. Tá? Eu driblo para finalizar a jogada? Não, gente. Para finalizar a jogada, eu arremesso, eu chuto, eu lanço. Você entende? Então, o que eu faço com o drible? Por que eu driblo? Vem um adversário e eu tento fintá-lo, eu tento driblá-lo. Para quê? Para continuar avançando no campo. Então, o drible é para você avançar. Ou seja, o drible serve para a progressão da equipe. Beleza? É para o ataque progredir em direção ao campo adversário. Perceberam, gente? Leitura atenta dos textos. Como o professor já disse, dá uma pesquisadinha aí sobre as principais habilidades. É fácil, acha no Google, tá? Competências e habilidades, linguagens e códigos. Eu tenho certeza que uma leitura atenta e resolução de exercícios vai te permitir fazer uma prova excelente. O AZ agradece a sua visualização e até uma próxima. Um grande abraço.